senhores, eu quero trazer mais dois vídeos aqui, aproveitando que a gente tá nessa vibe mais darkzinha. Eu quero ver esse vídeo aqui com vocês, ó. É do canal do Aquinho, chamado Mistérios Estranhos da Internet. Eu já vou deixar o próximo aqui em seguida, que não tem nada a ver com isso, que é o iceberg do Neymar. Vamos lá, vamos lá. Mistérios Estranhos da Internet. Aqui no canal. Hoje eu quero Calma, e amigão. aqui estamos novamente com um dos assuntos É um bucejo eterno? que mais fazem sucesso aqui no canal. Hoje eu quero trazer para vocês uns tópicos cabulosos que eu encontrei aqui na internet. Desde venda Posso de ver já, corpo, Spec. experimentos e uma pessoa que mandava e-mail de forma aleatória para as pessoas com mensagens duvidosas. Sim, essa pessoa que você tá vendo aí. Ficou curioso? Então bora pro Foto vídeo. esquisita. Vamos que vamos, né? Há alguns meses atrás, começou uma discussão no Reddit referente a uma página da internet aparentemente de origem hispânica, bem antiga e ao mesmo tempo desconfortável. O nome dessa página é equerpos.com e basicamente esse site prometia fornecer diversas Belas partes de piernas. corpos humanos, como pés, mãos, olhos, braços e até o corpo inteiro. Hoje em dia não dá para acessar essa página, mas ao acessar ela pelo Wayback Machine, parece uma oferta de um par de pernas pelo preço. Não. Peraí, não, calma. É sério isso mesmo? Não, aqui a gente vai testar a credibilidade do caba. Você será testado, Aquinho. Equerpos. Calma. Dezembro 2005. É, de fato teve mesmo. Um trabalho muito bueno, Equerpos. Estou enlouquecido sobre nuestra sociedade. Ok. Vai então. De 3.200 dólares em 2005, o que seria aproximadamente 5 mil dólares hoje em dia. A loja chama atenção porque é como se fosse um site da Amazon ou Mercado Livre, apresentando um catálogo de produtos acompanhado de preços, com direito a carrinho de compras e suporte de pagamentos. Na seção de valores, o site afirma que seus colaboradores comercializam corpos e membros Isso deve ter humanos, sido uma piada, mantendo véio. sempre Uma a piada que a turma discrição e levou a sério, não é privacidade possível, dos clientes, destacando que seus Apesar serviços que é são mórbido. direcionados a E aceita cientistas cartão Visa. e entusiastas do corpo humano, operando com responsabilidade social. Exatamente. Por outro lado, é relatado que o site Equerpos pretende ser um dos maiores produtores e distribuidores desse ramo, com foco científico. Na seção de perguntas frequentes, é mencionado que eles podem enviar seus produtos para qualquer lugar do mundo, mantendo sempre a informação privada, e que o cliente deve estar ciente das legislações existentes sobre o tráfico de corpos em seu país. Algo peculiar é a descrição de um processo para manter os corpos em condições ótimas para a venda. Então, em geral, é uma página bem estranha, mas a esquisitice vai muito além disso. Porque se a gente analisar bem esse site, a gente consegue encontrar alguns erros de ortografia que sugerem que, apesar do nome, o site pode ter sido criado por uma pessoa que não tem a língua nativa ou principal como o espanhol. Uma confirmação disso seria a presença de uma figura chamada Soren Gil Gardesman. Em outro momento, é destacado o nome de um outro homem chamado Joel. Esse cara é apresentado como um cirurgião, com um link de outro site chamado C1D1D1. E esse site é ainda mais esquisito que o Equerpos. Ao lado do nome dele e da foto, tem um texto que diz: chegamos ao horizonte de eventos que nos permite separar a cabeça humana do corpo e proporcionar uma vida gratificante à cabeça viva. Há também na entrada do site uma informação importante que descreve o projeto, mencionando a possibilidade de manter cérebros consciências superando as limitações impostas pelo corpo humano. Não é possível. Em resumo, parece ser um grupo de pesquisadores desenvolvendo um experimento mais parecido como algo de ficção científica.
Mas acontece que esse site é muito confuso. Pelo que dá para notar, o grupo por trás da página parece ser formado por 3 homens: Kenny, Dan e Joel, além de um macaco de estimação. Pois é, um macaco, e a gente já vai falar mais sobre isso. Na primeira página do blog, eles comentam resumidamente sobre a síndrome de hipoventilação central congênita, uma doença rara que afeta a respiração, independente da pessoa estar consciente ou não, e que em alguns casos requer um respirador mecânico para essa pessoa sobreviver. Curiosamente, eles se referem a essa condição como maldição de Undine, um mito alemão que se assemelha à doença. Em outra parte do site, eles discutem os benefícios de manter uma cabeça viva sem corpo. As postagens têm um tom que às vezes parece um mero delírio de um grupo de doido, e as coisas ficam ainda mais bizarras quando descrevem como Joel se submeteu a um procedimento com hipovacaína, deixando seu corpo paralisado, exceto a cabeça, para experimentar como seria viver com essa condição. A história desse grupo acaba se relacionando novamente com o site Equerpos. Em uma aba desse site, Joel escreve que estava buscando cadáveres médicos para seus experimentos na internet, mas encontrou dificuldades para conseguir nos Estados Unidos, até que encontrou o site chamado Equerpos, que se mostrou bem confiável. Então nesse momento dá para notar que Joel não tem a ligação direta com o site, sendo apenas um cliente de certa forma satisfeito com o serviço. Apesar de todas essas ligações e esses caras que eu comentei com vocês, a origem do site permanece misteriosa. Mas continuando com o Joel e seus amigos, no site deles tem alguns vídeos disponíveis para download. Em um deles, eles mostram que conseguiram um cadáver para fazer experimento. Eles deram o nome para esse cadáver de Bernie e falam que foi uma referência ao filme Um Morto Muito Louco, onde 2 homens tentam esconder que seu chefe morreu manipulando seu cadáver. Uma cena que você vai se lembrar se você assistiu esse filme. Em outro vídeo, Joel está falando com a câmera com Bernie deitado em uma mesa de operações. Joel está explicando um procedimento, mas de repente o braço de Bernie se levanta. Ele sai assustado e os amigos dele aparecem. Pelo que dá a entender, eles meio que fizeram uma brincadeira. Agora, para não estender muito a parte do vídeo, temos algumas informações que aparentemente dentro do experimento parece que Bernie e um macaco chamado Red têm uma forte relação, porque a ideia a princípio seria separar a cabeça de Red, o macaco no caso, do seu corpo, antes de tentar com um ser humano. Mas acontece que um dos amigos, chamado Dan, de repente acabou criando um laço afetivo com o macaco e ficou em dúvida sobre o que fazer, até que de repente ele resolve desaparecer junto com o macaco. Joel e Kenny se preocupam com Dan e com o macaco, até que eles recebem uma fita de gravação descrita como totalmente destruída, porque além de estar difícil rodar essa fita, não tinha som e só dava para ver Dan em um ambiente escuro. Joel fala com toda certeza que é seu amigo, pedindo desculpas por fugir. O site termina com um texto onde eles descrevem algo como graças a um projeto da MTV, que depois se descobriria ser uma espécie de minissérie, o conceito de seu experimento se tornaria o novo tema da moda. Porém, não há nada mais de informações interessantes que a gente pode encontrar sobre esses caras ou algo assim. O site Equerpos oferece links para outras páginas esquisitas, mas o site C1D1T1 é de longe o mais chamativo. Um grupo de pessoas com alguma ideia de experimento maluco adquirindo um cadáver e um macaco para isso. Até que um dos caras se apega ao animal e decide fugir com ele, ferrando todo o trabalho. A princípio é uma história muito confusa e sinceramente eu fiquei em dúvida se deveria trazer para o canal, mas é uma espécie de tema peculiar, se é que a gente pode chamar dessa forma. Quanto ao Equerpos, apesar de ter o nome de um dos membros da equipe do site dos amigos, é bem provável que realmente se trate de um site de origem latino-americana, até porque eu dei uma pesquisada e eu consegui encontrar que no México, Colômbia e Uruguai existem programas de doação de corpos para a ciência. Vendo os vídeos, Bernie em algum momento parece respirar, o que faz duvidar se há um cadáver de verdade no vídeo. A ideia mais famosa, ou que serviu de debate, é que se trata apenas de uma brincadeira bem elaborada, com alguém interpretando Bernie, fazendo uma espécie de ARG antigo, por que não? Mas não dá pra dizer com toda certeza, a ideia é ficar famoso, tá ligado? Principalmente com esse bicho levantando o braço. Eu digo isso porque esse site era um site dos anos 2000, e nessa época a internet ainda tava engatinhando. Zero lei. Então não seria surpresa pra mim se realmente tivesse algum site que vendesse coisas desse tipo. Mas o que você acha? Comenta aí que eu quero saber. Dissected Chan. Dissected Chan
faz referência a uma das publicações mais perturbadoras já feitas em um fórum. E para você ter uma dimensão do porquê eu tô falando isso, primeiro eu preciso te mostrar uma palavra, ou um simples termo que vai começar a fazer sentido o que eu quero abordar nesse tópico. Eroguro. E eroguro é um tipo de arte japonesa onde o erotismo é envolvido por elementos bizarros e grotescos, mostrando cenas sangrentas além dos limites. É um gênero muito de nicho, estranho, né, onde, velho? sendo bem Sem sincero, xenofobia, pode ser assim. muito difícil para algumas pessoas Os ver caras esse têm uns tipo de negócios arte massa, como como tem uns algo de negócios fato bizarros, artístico. pô. Se você quiser um exemplo mais claro do que eu tô falando, é só você fazer uma pesquisa rápida e ver alguns trabalhos de Usagi Waita, um autor predominante do eroguro. Então beleza. Dão ali atrás, né, pateiro? Entender esse gênero de arte é importante, já que a publicação original não foi feita no 4chan, propriamente dito, mas em um board de imagens que tem o nome de Guro-chan, e como você deve imaginar, é focado nesse tipo de conteúdo. Em algum momento não muito bem especificado de 2007, as imagens originais de Dissected-chan foram publicadas no Guro-chan, e apenas 5 minutos depois elas apareceram no quadro geral do 4chan, muito provavelmente pela mesma pessoa. As imagens, que eu não posso mostrar aqui, mas que você pode encontrar com muita facilidade, mostram o corpo sem vida de uma mulher totalmente acabada, tanto na parte da cabeça quanto do tórax e no abdômen, localizado no que parece ser um necrotério. E é possível ver também um homem com luvas brancas na cena. E ele estava fazendo algo não muito agradável. Nesse mesmo local tinha um texto bem pesado. E enfim, é algo que se você quiser ver, é só pesquisar o nome desse tópico. Eu que não Mas eu vou. afirmo que não é algo muito legal de se Nem ver. recomendo. Continuando com o tema, é importante mencionar que as opiniões no post original, Se você foi essa merda aí, foi por sua conta e risco, oscilavam entre a indiferença e um total repúdio. E voltando ao eroguro, apesar de ser considerado uma arte de mau gosto, historicamente falando, pode ser visto como um movimento contracultural, não muito diferente de outras coisas polêmicas que acontecem em todas as partes do mundo. Inclusive, simplificando para o lado mais bizarro da parada toda, ainda é possível encontrar um certo valor no imaginário perverso por situações tão surreais que, com sorte, não acontecerão na vida real, ou pelo menos não de forma tão extrema. Mas o caso com o Dissected-chan é que não entra em nenhuma dessas questões. É apenas alguém, de certa forma, destruindo o corpo de uma garota para se sentir importante, mesmo que toda a história descrita no texto seja falsa. Isso não tira o fato de que sobre nenhum cenário possível isso poderia ser aceitável. O post foi eliminado do 4chan em pouco tempo. Por favor. No Guro-chan, após vários debates, também foi taxado como algo de péssimo gosto e bem desrespeitoso. Então, diante da resposta negativa, o autor do post apenas retirou ele sem declarar mais nada a respeito. E parece que ninguém mais colocou esse tema em discussão depois disso. Se foi algo real ou não, ficou como uma daquelas histórias perdidas com o tempo. Quando até mesmo uma comunidade acostumada com um conteúdo bizarro assim, comenta que é algo muito pesado, é porque a parada não é brincadeira. Enfim, próximo tópico. It's Honey George. O último que a gente vai analisar aqui é um tema sobre o qual a princípio eu pensei em fazer um vídeo próprio, mas como é algo relativamente simples, eu vou comentar nesse vídeo aqui, e é isso aí. Algumas vezes você recebeu um e-mail de alguém chamado Tuts Honeychurch? Não. Se sua resposta for sim, então você faz parte de um grupo de usuários que de repente receberam e-mails dessa mulher que só pode ser descrita como doida. Mas se você não recebeu, fica tranquilo que você vai entender melhor. Tudo começou a partir de uma postagem no Reddit, onde apenas seu nome foi mencionado. Diversas pessoas começaram a compartilhar suas experiências relacionadas a esse nome, relatando que essa pessoa costumava enviar uma série de arquivos difíceis de compreender. Um suposto currículo que na verdade é uma história sobre um assassino em série. Uma aparente carta de desculpas acompanhada de uma apresentação de fotos que o destinatário preferiu não abrir. Insultos racistas desconexos e atores como Jason Momoa ou até mesmo um arquivo intitulado Donald Trump, vendedor de caminhões. Dito isso, um usuário se dedicou a compilar tudo que essa pessoa misteriosa tinha enviado a várias pessoas e conseguiu montar um mural composto por notícias, declarações, teorias conspiratórias e inúmeras imagens que novamente não faziam sentido algum. Mas quem é essa pessoa e o que ela pretende com tudo isso? Se você digitar o nome dela no Google, surgem alguns resultados interessantes. Tuts Honeychurch foi uma candidata democrata em 2016
que tentou ser eleita para o Senado dos Estados Unidos pelo Havaí. Essas informações vêm de um site dedicado a compilar informações sobre eleições nos Estados Unidos para beneficiar os eleitores. Ele oferece porcentagens sobre os resultados dessas disputas e outras informações úteis, destacando uma fotografia bem peculiar, especialmente se tratando de algo político, quase parecendo meio que uma piada. Se a gente continuar pesquisando, a gente encontra um perfil no LinkedIn praticamente vazio, onde é utilizada a foto de uma modelo. Um perfil no Twitter também é encontrado, sem conteúdo, com uma imagem de baixa qualidade, onde parece coincidir com a mesma pessoa da foto anterior. Algo semelhante também acontece no Instagram. Então, se apenas considerarmos essa questão de perfis em redes sociais e em informações disponíveis, a gente pode dizer que se trata de uma pessoa tecnologicamente inexperiente, o que seria plausível. Mas, novamente, temos a questão dos e-mails misteriosos. E é sério, cara. Várias pessoas se dedicaram a reunir tudo sobre essa pessoa enigmática, encontrando um suposto perfil no Facebook de um filho dela, além de seu aparente endereço e nome real. E se tratando de alguém envolvido na política, e até mesmo entre os textos doidos, há uma referência a Michael Maiske, um chefe criminoso havaiano bem perigoso, que inclusive chegou a matar um amigo do filho dela, acreditando que ele era responsável pela morte do próprio Maiske. Embora isso pareça mais um dado incerto, também encontraram uma aparente biografia da pessoa real com esse nome, que longe de oferecer uma visão clara da sua trajetória profissional, não nos diz muito a respeito. Curiosamente, existe uma espécie de autobiografia escrita por ela, repleta de textos confusos que, embora alguns tentem usar como fonte de informação, é bem difícil acreditar em uma palavra sequer. E eu digo isso porque, além das informações que surgiram, o fato é que se trata de alguém que enviou e-mails estranhos, tendo acesso aos endereços de várias pessoas, fazendo isso há 15 anos. Há registro de que os e-mails começaram a ser recebidos desde 2010. Isso significa que quando Tuts Honeychurch se apresentou nas eleições de 2016, ela já enviava esses textos há anos. Será que se trata da mesma pessoa? Ou talvez alguém usou o nome de uma figura política para enviar e-mails misteriosos com um teor conspiratório? Pesquisando por conta própria, eu encontrei um texto difícil de interpretar, onde é mencionado uma comissão de registro de nativos havaianos em 2015, e lá aparece o nome dessa mulher. Um site dedicado a análises possui um PDF escrito por ela em 2019, considerado seguro, embora eu não tenha conseguido revisar o conteúdo. O que eu considero mais relevante é que no site onde aparece o endereço de Tuts, é mencionado que seu marido se chama Thomas Lacupo, e ao investigar eu descobri que ele nasceu em 1931 ou 1932 e atualmente ele tem 93 anos. Uma idade bem avançada, e por algum motivo, Tuts não aparece como sua esposa, o que pode ser um simples erro do site. Mas ao investigar esse último nome, eu encontrei algo bem bizarro. Em 2006, um homem de 75 anos morreu após ser atropelado por um motorista que fugiu do local. Seu nome era Thomas Lacupo. E fazendo os cálculos, a idade corresponderia às informações que a gente encontrou. E há vários problemas nessa situação. Primeiro, encontrei outras duas pessoas com o mesmo nome. Então não há motivos para acreditar que seja o marido de Tuts. Além disso, o que chama atenção é o fato de Tuts ter 45 anos, enquanto seu marido, falecido ou não, teria 93. É uma diferença de idade gigantesca, mas o fato de que a morte de Thomas ocorreu em 2006 e até onde se sabe, Tuts começou com seus e-mails estranhos em 2010, nos faz pensar. É evidente que quem está enviando essas mensagens não está muito bem. Outras pessoas descobriram que a Tuts mantinha contato com universidades, o que pode explicar porque grande parte dos destinatários são universitários. Além disso, em 2006, ela trabalhava no aeroporto do Havaí, o que afastaria a conexão com o idoso atropelado. Mas novamente, parece que a gente está diante de uma história com várias peças dispersas. Tuts certamente participou de uma eleição, mas não venceu, e nem sequer é apresentada nos percentuais divulgados ao público. Pode ser que ela tenha concorrido porque ela tinha o direito, mas na prática ninguém apoiava ela. É como se essa mulher fosse alguém que em algum momento prometia ser alguém relevante, mas por algum motivo se perdeu e começou a vagar sem rumo, principalmente na internet, sendo irrelevante até mesmo em sua comunidade no mundo real. Investigar os e-mails pode ser até de certa forma interessante, mas eu acredito que francamente ela não se encontra em boas condições mentais. É um tema relativamente recente e talvez mais pra frente surjam novas atualizações ou algo assim. Mas e aí, o que você achou desses casos meio peculiares que eu trouxe aqui pra vocês? E lembrando, se inscreve aí por favor e deixa um like se você curtiu. Pode deixar, amigão.